Poderia comentar sobre as provas iniciáticas nos tempos atuais? Bem lembrado. As provas atuais, elas são vividas internamente, o que não invalida que muita coisa seja vivida também fisicamente. Vamos colocar uma delas, por exemplo, a prova do fogo. Existem 4 provas fundamentais para todo aquele que de verdade ou realmente quer a iniciação, que são as provas do fogo, do ar, da água e da terra. Na prova do fogo, por exemplo, antigamente nas escolas iniciáticas do Egito, eram vividas ou se vivia e se passava fisicamente, ou seja, havia um salão onde era acendido um fogo, e no meio daquele fogo que queimava nesse salão, havia uma prancha, algo assim estreito. E nessa prova, então, o aspirante à iniciação, ele tinha que atravessar para o outro lado, em cima dessa prancha. Se por acaso ele escorregasse, ou vacilasse, ou recuasse, ele fracassava na prova. Mas, por outro lado, se ele conseguisse atravessar a prancha, mostrasse destemor e fosse firme e fiel nessa prova, do outro lado abria-se uma porta. Até então ele estava invisível, era imperceptível para quem estava para iniciar a travessia por este salão de fogo. E lá era recebido então pelos mestres instrutores que o saudavam e o cumprimentavam por haver passado bem pela prova do fogo. Hoje, internamente, não dá mais para fazer esse tipo de coisa, né? Isso hoje é crime, não se pode fazer esse tipo de provação a ninguém que chega numa escola agnóstica ou em qualquer outra escola. A prova do fogo hoje ela é vivida nos mundos internos. Então, aquele que tem um pouco de consciência vai se lembrar disso. Se não, pode ser que alguém que se lembre dos seus sonhos também poderá se lembrar disso. Aonde ele é submetido, até pode ser uma passagem por um salão de fogo, também. Mas normalmente, quando essas provas vão sendo refinadas ou repetidas em novas oitavas, normalmente o estudante ele se vê insultado, se vê agredido por palavras, se vê atacado moralmente, acusado, caluniado e etc. Dependendo de como ele reage a todas essas coisas, ele pode vencer ou fracassar nessa prova de fogo, mas se trata de um fogo moral, para ver se realmente este estudante, ele aprendeu a se manter sereno, tranquilo, equilibrado. Se ele já desenvolveu essas qualidades, então ele passa nessa prova. O que não quer dizer que ele não possa vir a repetir em novas oitavas na sequência dos procedimentos. E a mesma coisa se repete com as demais provas. Por exemplo, na prova da água, o que se busca avaliar é a moldabilidade ou a adaptabilidade do estudante às circunstâncias de vida, né? Aquele que não consegue se amoldar como a água nas mudanças da vida, ele não desenvolveu ainda as virtudes características da água. Na prova do ar, por exemplo, o que se busca medir é o desapego que o estudante tem de sua própria vida. Então, ele se vê em alto de montanhas, à beira de abismos e precipícios, e se vê ameaçado e se vê amedrontado com a iminência de eventualmente escorregar, cair e perder a sua vida. Passa nessa prova, nesse tipo de prova, nos mundos internos, aquele que efetivamente está totalmente despreendido, né? Muitos estudantes já bem mais avançados, eles simplesmente se atiram no abismo, com total confiança, sem nenhuma vacilação. É só ver um abismo que sai correndo e se atiram. Então esses demonstram que realmente estão bem desapegados da sua vida. E assim com outras provas, né? Mas essas são as provas básicas e não vamos agora, neste momento, aprofundar sobre as altas provas ou as exigentes provas, por exemplo, de cada uma das vértebras na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta iniciação de fogo.
Para isso, inclusive, o mestre Samael deixou alguns livros para aqueles que querem saber sobre as provas e exigências da terceira iniciação maior. Nós indicamos o livro As 7 Palavras, que está num volume que a Edissal publicou, chamado Gnose Aquariana. Quem quiser saber sobre o tipo de provas e provações que vai passar na quarta iniciação maior, deve estudar o livro Rosa Ígnea. Quem quiser saber sobre as provas da quinta iniciação maior, deve estudar o livro do mestre Samael, chamado Vontade de Cristo, enfim, e outros livros que está mais detalhadamente explicado o tipo de prova, provação, valores morais que são exigidos.